vascaíno! Fala, vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, que Deus possa abençoar a sua vida. E hoje é dia de Vascão da Gama. Eu tô com Vasco. Hoje é dia aí de calção, chuteira com trava de alumínio e aquela meia, porra, acima do joelho. E vídeo objetivo para a gente falar aí sobre o clássico envolvendo o Vasco da Gama e Botafogo, público aí de 50 mil pessoas, a grande maioria vascaína. E vamos falar também aqui sobre a situação de reforços, mais duas situações novas acontecendo aí no mercado da bola envolvendo o Vasco da Gama, certo? Eu peço a você encarecidamente para me acompanhar até o final, porque é o seguinte, o Vasco está dando chapéu aí na equipe do Internacional e a gente vai explicar aqui o que está acontecendo. Bom, vamos começar aqui falando sobre a situação do jogo Vasco da Gama e Botafogo. Laureano, esse jogo vai passar onde? O jogo que o Vasco é mandante é na Cazé TV às 20h30. Hoje é o seguinte, é vencer ou vencer. O Vasco precisa apenas de uma vitória que automaticamente o Vasco alcança o G4. Volta Redonda perdeu ontem para o Mulambo da Gávea, ajudou aí o Vasco da Gama. Então só uma vitória coloca o Vasco aí na zona de classificação, né? O Botafogo ficou com medo. O treinador português, que havia dito que ia colocar o time reserva, vai completinho. O único desfalque do Botafogo é o Patrick de Paula. E o seguinte, o Vasco da Gama está todo remendado para essa partida, sem 7 jogadores: Léo Jardim, Ivan, Thiago Rodrigues, Robson Bambu, Jair, Marlon e Figueiredo. E o Maurício Barbieri teve que usar a criatividade ontem. E no time de ontem, que ele colocou no coletivo, uma novidade, tá? A gente tomou conhecimento aí que o Galarza acabou saindo do time para a entrada aí do De Luca. Então o time do Vasco da Gama, ó, Raus, Pumita Rodrigues, Miranda, Léo Pelé, Lucas Piton, Rodrigo Barros e De Luca, Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul. O Vasco, com esse time, tenta quebrar aí um jejum de 9 jogos. São 9 clássicos aí sem vencer. Torcedor vascaíno, meu placar para esse jogo aí, 2-0 Vascão, 2 gols aí do Pedro Raul. Pedro Raul voltando a dar o ar da graça. Você ainda confia no Pedro Raul? Deixe aí nos comentários. Sorte aí ao Barbieri. Paulo Brax está meio enrolado. Mas é o seguinte, situação de reforços aí, tá? Conforme eu falei para vocês, de forma objetiva, sem maquiagem, sem sacanagem, com responsabilidade. Bom, a situação do Manuel Capasso, tá, gente? Manuel Capasso vai estrear aí com a camisa do Vasco no dia 23 de fevereiro. Estreia do Vasco na Copa do Brasil contra o Trem, lá em Brasília, no Mané Garrincha. Agora, a gente tomou conhecimento aí sobre 2 novas situações envolvendo reforço. Vamos começar aqui por volante, tá? O Vasco, depois de tantas negociações frustradas, o Vasco tentou o Aranguiz, tentou o Souza, o Vasco tentou aí o Cuejá, que só vem, no caso, no segundo semestre. A situação do Bruno Henrique deu aquela esfriada. O Vasco também tentou aí o Zanocelo, tentou o Leonaldi,
o Santiago Reis, e o Vasco mudou o foco. Veio uma notícia hoje lá de São Paulo, lá do Morumbi, que o Vasco da Gama tem interesse no jogador Luan, do São Paulo. Isso mesmo, jogador de 23 anos, que joga muito bem, está dentro daquele perfil do Josh Wand, né? Jogador novinho, do jeito que ele gosta, com talento. E é o seguinte, o São Paulo está com muita dificuldade para poder renovar com esse jogador que está com o contrato terminando, o Luan, que é um dos destaques da equipe do São Paulo. E o seguinte, o Vasco da Gama se interessou aí, o scout apontou esse nome aí como possível reforço para o Vasco da Gama. Então, São Paulo já fez 2 propostas para ele, ele recusou as 2 propostas. Para vocês terem uma ideia, né, do potencial desse jogador, o Palmeiras quer o jogador, o Grêmio também quer o jogador e o Vasco entrou aí como possível interessado, certo? Bom, sobre a situação aí de atacante, para ser aquele sombra do Pedro Raul. Bom, a situação do Lelê tá meio enrolada, porque é o seguinte, o Vasco quer parcelar a situação junto ao Itaboraí, o Itaboraí só aceita fazer aí até 2 parcelas, né? O Vasco está desenrolando essa situação. Mas o seguinte, a gente tomou conhecimento que o Vasco quer o atacante, certo? O artilheiro da temporada de 2023 do Internacional, que se trata do jogador Pedro Henrique, certo? O executivo do Internacional, o William Thomas, não conseguiu renovar o contrato com o atleta e o agente do jogador, o Michael Portela, tá? Deixou possibilidades em aberto aí para o jogador negociar, certo? O jogador é o artilheiro aí do Gauchão, ele em 7 jogos já fez 6 gols com a camisa do Internacional e o Vasco aí podendo dar esse chapéu no Internacional. O Internacional com muita dificuldade aí para renovar, Vasco apontou aí como um dos favoritos para poder contar com o Pedro Henrique. Então, 2 informações importantes envolvendo aí volante e também atacante. Eu espero aí que essas negociações sejam sacramentadas, porque seriam jogadores mais baratos, jovens aí e com grande potencial, certo? Agradeço aí pela atenção. Mais tarde tem o nosso pré-jogo, Vasco da Gama e Botafogo, Vasco neles, e a verdade, ela sempre prevalecerá. Valeu!